é minha casa, minha varanda, meu dendê. Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê. Meu chapéu de palhaia, minha massapê. Meu chapéu de palha, minha massapê. Meu chapéu de palhaia, minha massapê. Meu chapéu de palha, minha massapê. Cada um tem sua história, é bom respeitar. Pra conquistar minha varanda, não foi fácil, camará. Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê. 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 Meu chapéu de palhaia, minha massapê. Meu chapéu de palha, minha massapê. Tamo junto, misturado, quando o berimbau tocar. Me diga quem é você, vamos vadiar. Tamo junto, misturado, quando o berimbau tocar. Me diga quem é você, vamos vadiar. Me diga quem é você, Vamos vadiar, me diga quem é você. vamos vadiar. Mano meu, camarada, irmão pra vida inteira. Com certeza é um presente de Deus nessa linda capoeira. Tamo junto, misturado. Quando o berimbau tocar, me diga quem é você, vamos vadiar. Me diga quem é você. Me diga quem é você. Meu nome é Cristiane Azevedo Bastos. Eu nasci em Pelotas. Vim para Canoas eu tinha uns 13 anos, 1992, acho, 91 mais ou menos, por aí, não sou boa de datas. Como eu sou de Pelotas, Pelotas é uma cidade histórica. E lá a gente tem o Parque da Baronesa, onde ainda existe a Senzala dos Negros. E era aquele passeio de domingo, era o Parque da Baronesa, era a criançada, era a baderna. E lá tinha alguns grupos que praticavam, faziam rodas, e a gente ia para lá de tardezinha e ficava lá olhando eles cantarem, tocarem, treinarem, faziam roda, a gente ficava encantado, mas não sabia muito bem o que era aquilo. Não sabia, não conseguia entender direito o que era aquela arte, até porque da minha família ninguém fazia, ninguém praticava nenhum esporte, né? Quando eu vim para Canoas, eu me mudei para o setor 2, bem próximo ao Mestre Díndole, bem próximo a Palmares. E alguns guris da minha rua lá faziam capoeira com ele. E a gente sempre ia assistir os guris jogando, os guris ainda ensinavam a gente alguma coisa, mas não foi ali que eu comecei, até porque a minha mãe não aceitava. Minha mãe achava que tinha coisa de menina e coisa de menino. Ela ainda pensa assim até hoje. Só ela não conseguiu fazer nada disso com as filhas dela. Depois de maior, já estava de maior, já mandava na minha vida, já estava casada. Meu segundo filho. Eu tenho 2 filhos, um adotado e um de verdade. Meu filho mesmo, ele nasceu com vários probleminhas. E ele tinha asma e problema na fala. Aí quando ele tinha uns 3 anos, eu comecei a procurar um esporte para ele fazer. Até foi indicado mesmo pelos médicos, que ele tinha que fazer um esporte para ficar com o pulmão mais forte, não sei o quê, não sei o quê. Tinha capoeira aqui no Nancy. Meus irmãos se formaram aqui, foram a primeira turma. Só que antes era o mestre Dentinho que dava aula aqui. E aí eu vim várias vezes procurar, aí um dia o professor não estava, outro dia o professor não estava, até que um dia eu vim, trouxe ele, e era, na época, monitor mongo. E aí o Bruno começou a fazer capoeira, e aquilo começou a fazer muito bem para ele. Ele não falava uma palavra certa.
em questão de 2 meses, ele já estava cantando, ele tinha melhorado muito. E aí, acho que tinha uns 4 meses de capoeira, 5. Nós fomos num evento em Alvorada. Foi tipo um encontro, assim. Aí veio o pessoal de Encantado, veio o pessoal de outros municípios. E ali eu decidi fazer capoeira, porque ali eu vi que tinha outras mulheres, não só meninas, tinham outras mulheres. E eu vi a diversidade da capoeira, que tu não precisava para fazer capoeira ter que dar um mortal. Então, ali eu decidi a começar a fazer, foi começo de 2004, acho que março de 2004, que aí entrei e comecei a treinar. A gente treinou um tempo aqui, eu acho, com o Mongo, depois a mulher dele deu um tempo a aula, depois voltou ele, e em 2008 o Mongo teve que se afastar da capoeira, ele já era professor. Mas nós éramos alunos do Mongo, do Tradição Capoeira, afiliados do Ilê de Oxóssi. Aí em 2008 ele teve um problema de saúde e resolveu se afastar. E eu pensei em parar, porque como é que eu ia fazer capoeira? E não queria trocar a minha linhagem, não queria sair do grupo, não queria sair da Oxóssi. E aí a escola, na época, a supervisora aqui era a professora Mara. E aí a Mara meio que me botou contra a parede. Ou eu assumia a escola com as aulas, ou não teríamos mais capoeira na escola. Porque já tinha trocado várias vezes o professor, aquela coisa toda, as crianças estavam acostumadas, porque eu já ajudava ele nas aulas, e às vezes quando ele não vinha eu dava aula. Então eu que lidava bastante com as crianças. E aí eu resolvi procurar o mestre Bonito, que era o mestre do Ilê de Oxóssi, mestre do nosso professor, e resolvi começar a fazer com ele. E aí a gente começou a trabalhar junto aqui, começou a trabalhar com a capoeira no Ilê de Oxóssi. Dessa turma que começou comigo, eu acho que o único que continua até hoje, de Canoas, é o skate, que hoje acho que está treinando de volta com o mestre Dentinho. O skate parou várias vezes, voltou, é um menino muito legal, sempre que pode aparece. E o pessoal de Encantado, assim. Bom, eu recebi o apelido de Iabá antes de pegar meu primeiro cordel. Quem me deu esse apelido foi o instrutor Mongo, na época. Porque eu era meio que mãezona de todas as criançadas, eu levava, eu buscava, eu corria atrás. Nós tínhamos bastante criança, como aqui no Nancy a gente sempre tem bastante criança. Então eu acabei recebendo esse apelido e mantenho ele até hoje. Às vezes até esqueço que ele não é meu nome. Alguns acham que ele é meu sobrenome. Bom, como era a capoeira nessa época que comecei, eu acho que para todo mundo quando começa, pelo menos eu penso assim, é tudo às mil maravilhas. É um sonho, todo mundo é amigo, é só axé, é uma maravilha. Até como tu descobre algumas coisas e algumas pessoas da capoeira. A capoeira, como tudo na vida, tem o seu lado bom, tem o seu lado chato, tem o seu lado ruim. Infelizmente, alguns fazem capoeira simplesmente porque amam praticar e outros fazem para se provar e provar para os outros. Eu acho que essa daí foi meu primeiro tropeço na capoeira, foi quando eu descobri isso. E aí eu vou te dizer que eu levei um tempo para enxergar isso. Porque eu realmente acredito que a gente pratica capoeira, eu pelo menos. Quando eu estou triste, ela me alegra. Quando eu estou alegre, eu comemoro. E a gente vê muita gente falar essas frases. E muitas vezes é da boca para fora.
Porque tem gente que vai na roda porque é a roda da Ibope. E a gente alguns tocam o berimbau, tu joga na areia, no barro, no piso. Tu joga capoeira por jogar capoeira. E não te importa o que o outro pensa da tua capoeira. A mulher naquela época, a gente convivia muito dentro do grupo. E dentro do grupo eu acho que eu não tinha essa visão de preconceito, de machismo e coisa assim. Claro, tu vê, com as meninas eu acho que ainda é um pouco ok, porque ninguém nasce preconceituoso. A gente forma os preconceituosos. Mas eu acho que não tem muita diferença de agora. A diferença, para mim, é o lugar, é as pessoas. Acho que mais antigamente, sim, tinha uma diferença bem maior. Mas eu acho que ali, quando eu entrei, as mulheres já tinham conquistado muito espaço. Não que agora não tentem nos podar, não tentem nos diminuir. Eu não sou muito de levantar bandeira. Eu acho que existe uma linha muito estreita entre o feminismo e o feminismo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eu acho que é tu mostrando, tendo ali a tua presença, uma hora vão acostumar. Vão acostumar. É uma questão de costume, alguns não. Mas se tu der para trás, tu não vai chegar a lugar nenhum. Se eu já sofri algum tipo de preconceito na capoeira por ser mulher, já. Muito. Ser mulher, pequena, aparentemente branca. Porque somos aparentemente brancos. Se for a avó, o vô, bisavó, aí a gente vai ver de onde a gente veio. E o cabelo lisinho. Eu já sofri preconceito dentro de uma palestra sobre racismo na escola. Porque o grupo era 50%, fui fazer uma apresentação e o grupo era 50% branco, sendo uma cultura negra. E a professora era branca. Aí, assim, um palestrante que deveria estar pronto para debater sobre o racismo faz uma coisa dessa. Mas a gente tem que lutar sempre contra isso. Hoje em dia ele é vereador de Canoas. Infelizmente, a gente não pode esse tipo de gente. Não adianta reclamar. E na roda, já a gente às vezes tem dificuldade de pegar um instrumento. Claro que eu sempre procuro explicar para minhas alunas que a gente tem que ter sensibilidade. Porque nem tudo é machismo. Principalmente às vezes é gurizada, é guri mais novo. Às vezes não é nem o preconceito deles. Às vezes é aquela coisa de quer ali tocar, quer tocar mais que os outros. Ou está aprendendo errado. Tu volta lá, pede de novo. Ou quando tu pegar, tu não dá. Mas para jogar já teve. Porque, infelizmente, tem pessoas, há homens e homens, mas tem homens na capoeira que acham que tem hora e local para mulher jogar. Tem música que é cantada para mulher jogar. Tem até uma musiquinha que eu proibi de ser cantada em roda minha, porque é jogo de mulher, é mulher com mulher. Se a capoeira é para homem, menina e mulher, por que tem que ter hora para mulher jogar? Por que tem que ter hora para criança jogar? Isso não é só no machismo. A criança, ela vai para a roda, ela não quer jogar com outra criança. Ela quer jogar lá com o professor, ela quer jogar com o mestre, ela quer jogar com o instrutor que ela viu dar mortal. Aí muitas vezes sai lá da sua casa, 2 horas antes, para chegar lá e ficar batendo palma e respondendo coro
só para os mais velhos jogar. E aí, assim, eles vão em uma, eles vão em outra. Na terceira roda não vão. E isso acontece muito com as mulheres. Isso eu vejo muito com as mulheres. Às vezes, tinha um tempo que nas nossas rodas tinha muita mulher. Mas, às vezes, elas não estavam na roda. Elas estavam fora da roda. E aí que está a diferença. Não deixou eu jogar agora, eu dou a volta no berimbau e vou pelo outro lado. Eu vou de novo, eu tento passar. Não vou sair da roda, é meu espaço. E o meu espaço eu vou ter que conquistar ele todos os dias, todas as rodas. Infelizmente, a mulher vai ter que não conquista o seu espaço com o tempo, com a graduação. Ela tem que conquistar o espaço dela todo dia. Eu me lembro muito da Lore. A Lore eu nem fazia capoeira e eu me lembro da Lore nas rodas. É uma presença muito forte, eu acho que para capoeira de Canoas é a contramestre Lore. Me lembro da mestra Jo, Didi, do pessoal aqui da região metropolitana. Eu acho que era essas. A Jo, eu sou uma grande fã dela. Me lembro muito da Jo nas rodas. E não era só nas rodas do grupo. A Jo ia para rodas de outros grupos, de outros segmentos, de outros municípios, estados, sozinha. E eu sempre pensava assim, um dia, quando eu tiver uma graduação, eu também quero fazer o mesmo. E muito do que eu sou, eu devo à mestra Jo. Eu não decidi ensinar capoeira. Até porque quando eu comecei a fazer capoeira, eu comecei porque era um tempo meu comigo mesmo. É mais ou menos como eu vejo até hoje, quando eu estou treinando. É aquele tempo para mim pensar, botar minhas ideias no lugar, parar um pouco, calmar, baixar um pouco a poeira. E como a escola pressionou, e eu sempre ajudava o Mongo a dar aula aqui, e aí não tem como não criar vínculos com as crianças. Não adianta que tu tenha o vínculo. O que eu pensei na época? Como é que eu vou deixar esse monte de criança num bairro violento, num bairro que na época a gente não tinha muito o que oferecer para as crianças, sem a aula? Vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. E aí eu decidi começar, vou tentar fazer. Mas nem nos melhores dos meus sonhos eu imaginei que eu ia gostar tanto e amar tanto o que eu faço. Porque eu não dou aula imaginando ou sonhando que meu aluno mais adiante vai ser um mestre, um contramestre de capoeira. Eu dou aula imaginando que ele não está na rua, ele não está à mercê de ensinamentos ruins, não está com tempo livre para fazer o que não deve, e amanhã depois tu vai ver um grande cidadão, que é coisas que já, graças a Deus, isso eu já consegui colher. De tu chegar numa loja ou no mercado e tu ver aquele aluno que fez capoeira há 10 anos atrás contigo e dizer assim: Basora, lembra quando tu pegava e puxava a minha orelha, que não era para ir na rua, bababá, bibi. Hoje eu tô aqui, ó, tô casado, mas eu quero voltar a fazer capoeira, não sei o quê. Eu acho que para mim isso é o melhor pagamento que tem. Daqui a 20 anos, se eu não tiver um professor no meu grupo, eu não fico triste. Mas se eu não perder nem mais um aluno, como já aconteceu da gente perder para violência, eu já vou estar muito mais feliz. Comecei no Não Sei devagarinho, aí a gente queria treinar durante a semana, à noite. Naquela época, nós não tínhamos EJA aqui na escola. A gente tem EJA aqui há pouco tempo.
que eu também faço alguns trabalhos com o pessoal do EJA, com os haitianos, com os senegaleses. É um trabalho totalmente voluntário. Aí a gente conseguiu uma oficina mecânica no setor 5 lá, que a gente tinha que chegar lá, o cara esvaziava a oficina, a gente varria e treinava. Treinamos um tempo lá, aí fomos para abrir o lar Nancy Panceira, que é aqui na Vila Nova Nancy, que é um lar em homenagem à professora Nancy Panceira, que vai o nome da escola, que foi o prédio foi construído pelo marido dela, que é o seu Panceira. Fui dar aula lá, comecei um trabalho lá voluntário, que já vai fazer 10 anos. Logo em seguida fui para o Lar Solidariedade, ali na Contel, que era outra capoeirista que dava aula, devido a problemas de saúde, teve que parar, que hoje foi assumida por uma das minhas alunas, é ela que dá aula lá. E fui trabalhar no Mais Educação. Comecei lá no Mais Educação, lá em 2009. Fui trabalhar no Mais Educação, aqui no Nancy, a escola Arthur, a escola Walter Perac. Eu fiquei 9 anos no Mais Educação. E continuei com meus trabalhos voluntários. Quando começou a terminar os projetos do Mais Educação, eu nunca imaginei em trabalhar em escola de educação infantil. Sinceramente, eu tinha um preconceito que as crianças... dar aula de capoeira em escola de educação infantil é recreação. As crianças não vão aprender capoeira, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu pensava assim, sinceramente. Quando Mais Educação começou a terminar nas escolas, o Nancy foi a última escola de Canoas a terminar o Mais Educação. Eu pensei, o que eu vou fazer? Ou eu mudo de área, ou eu vou ter que migrar para a educação infantil. Que isso em 2017, 2018. Mas eu não sei como lidar. Não é a mesma coisa que dar aula para crianças e adolescentes. Baixei a minha cabeça, porque eu acho que todo capoeirista tem que ser humilde, não só da boca para fora. E fui procurar quem sabia, quem entendia do assunto. Fiz alguns cursos com o mestre Grilo, da Oxóssi, do Espaço Criativo. E fui atrás do professor Salsicha, que hoje a gente faz parte do mesmo grupo. Em 2018, eu saí do meu mestre e fiquei diretamente com o mestre Íntio. E o Salsicha também estava sem grupo, meio perdido. Então, nós fundamos o nosso próprio grupo e ficamos diretamente com o mestre Índio. E o Salsicha, ele já dá aula há muitos anos em educação infantil, muitos anos. Até virou piada que era a estagiária do professor. Mas eu acho que, independente de graduação, a gente sempre tem o que aprender com o outro. A gente aprende com o aluno todos os dias. E ali a gente começou nas creches. Eu tenho a minha aluna Karine, que dá aula junto comigo, que me apoia. E eu dou aula em Canoas, Nova Santa Rita e Porto Alegre em educação infantil. E descobri que as crianças de educação infantil, elas aprendem capoeira. E elas aprendem muito. Elas têm um entendimento muitas vezes mais rápido que os adolescentes. As mulheres que eu via ensinando capoeira nessa época era a Lori, eu via. A mestra Jo, na época, dava aula. A Didi. A mestra Lene, que eu acompanho muito o trabalho dela. E a Andressa, mulher do Mongo. É que eu não sei se davam aula, não tenho certeza se elas davam. Me lembro muito de ver na roda. Eu me lembro de acompanhar algumas coisas da Val
Eu me lembro da filha do Kid, do falecido mestre Kid, que depois eu vim conhecer ela, da mulher do Sasquatch, da Giane. Capoeira, com certeza, é mãe. Capoeira é aquela mãe que espera o filho que foi para longe, sempre na esperança que um dia ele vai voltar. Capoeira ensina, educa e está sempre ali para dar o colo, mesmo que o filho seja ingrato. A diferença da capoeira que eu iniciei para hoje, eu acho que é a minha percepção. O que eu consigo ver hoje em dia. E nesse caminho que eu fiz entre a época que eu comecei e hoje, eu coordenando meu próprio grupo, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que não é toda roda que a gente precisa ir. Não é todo evento que eu tenho que ir, porque é um evento que está em evidência. Hoje em dia, talvez, para alguns está errado. Eu penso que eu tenho que ir num evento, numa roda, onde eu vou voltar melhor do que eu cheguei. Eu vou sair daquela roda melhor do que eu cheguei. E às vezes eu não vou numa roda ou num evento mais para estar em evidência. Não é isso que hoje em dia eu procuro. Mas teve um tempo que eu também procurei isso. Eu acho que a gente vai errando, vai caminhando para um lado, vê que não está certo, vai para o outro. Eu acho que hoje em dia, independente da roda, independente do evento, eu prefiro ir para somar. Prefiro ir para deixar um axé legal, um axé bom. Se não for para isso, prefiro não sair de casa. Respeito cada um que pensa diferente, mas essa é a minha maneira de pensar hoje em dia. Teve muita mudança. Mudou de novo, mudou outra vez. Quando eu comecei a treinar capoeira, o Guajiviras estava numa fase muito violenta. Tão violenta que no meu primeiro exame a gente ficou aqui na escola preso até as 10 da noite por causa de um tiroteio, uma disputa. Aí quando a disputa acabou, a polícia entrou e nós não conseguimos sair de dentro da escola. Depois teve a fase do território de paz. Acho que foi uma das melhores fases que eu vi o Guajiviras, Deus, que eu vim morar no Guajiviras. Porque até quando a gente era criança, tu percebia que tinha uma violência diferente, muito diferente da violência que tem hoje, mas tinha uma violência. E quando a gente teve aquela fase do território de paz, isso meio que ficou muito camuflado, escondido. Tinha, mas diminuiu bastante. E nessa época eu já estava dando aula, eu já dava aula. Tinha atividades e alguns alunos meus faziam atividades na Casa da Juventude, faziam atividades no CRAS. E aí está a prova de que arte, cultura, esporte salva. Tinha muito menos adolescentes nas esquinas, tinha muito menos adolescentes vendendo drogas ou trabalhando de aviãozinho. E isso eu acho que é uma das coisas que me mantém até hoje fazendo trabalho voluntário. Porque é difícil, a gente sabe que o trabalho voluntário ele é de graça, mas ele é de graça para o aluno. Para o professor ele é pago, e é o professor que paga. Porque é o nosso tempo, é o nosso transporte, é a nossa alimentação. A gente vai lá no finzão da vila, a gente dá aula na frente da boca, mas isso a gente sabe que se tu salvar de 100, tu salvar um, tu fez a tua parte. E hoje em dia a gente não tem grandes apoio dentro das comunidades. Dá para contar nos dedos quem faz esse trabalho. Quando tinha os projetos
do Território de Paz, escola aberta, amigos da escola. Essa escola aqui tinha quase 20 monitores no sábado. Depois disso, ficou 3. Os mesmos 3 que faziam parte antes desses projetos, porque a gente acredita que a nossa contribuição pode ser pequena, mas ela é muito importante para o bairro. Quem mora na vila, quem trabalha na vila, sabe que a gente tem que saber, todo capoeirista tem que saber entrar e sair dos lugares. Então, a gente tem que saber entrar e sair. Então, a gente sabe que é baixar o farol, acender a luz interna do carro, não entrar rápido nas ruas, esperar muitas vezes avisarem para poder deixar tu passar. Só que um dia a gente vinha de uma roda e a roda foi muito legal, foi muito bacana. Eu não moro aqui na vila, eu moro lá do outro lado do Guajiviras, mas eu venho e largo cada aluno comigo na portinha da sua casa. E a gente veio eufórico, contando e conversando da roda. E a gente entrou na rua e eu entrei, dobrei e entrei. A minha sorte é que a minha mão estava pelo lado de fora. E tinha acontecido alguns eventos bem violentos com um carro igual ao meu. A minha grande sorte que um dos meninos que estavam ali foi aluno da escola, foi meu aluno, e deixou eles na dúvida, porque ele começou a dizer, não atira, que é a prof. Então, eles fizeram parar o carro com as armas em punho e o cara que coordenava ali me deu uma lavada, um xingão, porque eles podiam ter me matado por ter me confundido por causa daquilo. E eu me lembro que assim, o carro apagou e eu não conseguia ligar ele de jeito nenhum. E saí dali, porque eu tremia tanto que o meu pé não conseguia apertar a embreagem. Eles tiveram que me ajudar a tirar o carro da rua. Eu parei, me deram até água, porque ficaram com pena de mim. Mas assim, foi uma coisa que nunca mais eu esqueci. Mas a culpa ali foi... A gente às vezes esquece que, infelizmente, temos que lidar com isso. Eu acho que a pandemia prejudicou a capoeira de tal maneira, e o capoeirista, o profissional de capoeira, que eu ainda não sei como é que vai ser depois que isso passar. Porque a gente ainda não tem uma data limite para isso. E o que acontece? Quem dá aula de capoeira parou um tempo, a gente perdeu um tempo muito valioso de treino, a gente perdeu a forma física, perdeu muito do físico, porque mesmo aqueles que estão treinando em casa, aí eu tiro por mim, eu dava aula de segunda a sábado, domingo tinha roda. Tinha roda minha, tinha roda da Oxóssi, tinha roda ali, tinha roda aqui. Ou simplesmente a gente ia para o campinho dar uma treinada. Eram raros domingos que a gente dizia, esse domingo vamos parar. E a gente descansa com capoeira, a gente cansa com capoeira, é bem assim. E eu acho que ela trouxe prejudicou de tal maneira que talvez algumas coisas não volte mais a ser como era. As escolinhas agora estão voltando, mas as aulas extras, né, vão demorar muito a voltar. Sabe, algumas nem vão querer mais, porque eu não sei como é que vai ficar isso, talvez. A gente ouve muita coisa, talvez nunca mais a gente possa aglomerar, né? E eu acho que esse é a minha maior preocupação, porque o capoeirista ele vive de aglomeração. O capoeirista joga e depois do jogo abraça. E essa foi a minha maior dificuldade, assim, quando começou a pandemia. Sempre valorizei muito a minha liberdade.
E a pandemia me tirou o direito de ir e vir, o direito de manter as minhas aulas como eram. E eu acho que a gente vai ter que mudar isso. A gente já mudou, mas a gente vai ter que começar a se adaptar, porque talvez o mundo nunca mais volte a ser como era antes. Bom, capoeira e família. Quando eu comecei, eu já era casada, maior de idade, dona do meu nariz, me sustentava. E graças a Deus, e a mim mesmo, porque eu acho que a nossa vida são as nossas escolhas. Meu marido, quando me conheceu, sabia bem como eu era. E a gente tem uma cumplicidade. Ele não faz capoeira. Mas dentro da Oxóssi, alguns mestres apelidaram ele de mestre. Ele é chamado de mestre Paulo. Os meus alunos, ele trabalha às vezes viajando. Se tiver 4 ou 5 dias do evento e ele ainda não chegou no Rio Grande do Sul, eles ficam para infartar. Porque é ele que assa a carne, é ele que vai lá ajudar eles a pendurar o banner. Ele é o meu maior apoiador e o meu maior incentivador. Porque todas as vezes que eu meio que me permiti me desiludir com, não com a capoeira, mas a gente se desilude com os capoeiristas, com ações dos capoeiristas, que eu pensei em desistir, ele estava lá, não, tu vai, tu tem teus alunos, tu tem teus amigos, e às vezes eu não estou afim de ir numa roda, e a roda é importante para o grupo. Não, tu tem que ir, vamos lá, chama o fulano, chama o ciclano, vamos, o grupo tem que rodar. Embora ele não faça capoeira, não só ele, porque a gente também tem uma voluntária que nos ajuda, que é a Soraline, que era voluntária de português, que dá aula de reforço para os meus alunos de capoeira. Eles têm mais pensamento e mais entendimento da capoeira que muito capoeirista. Então, eles estão sempre lutando para os alunos serem melhores amanhã do que eles foram hoje. Porque, na verdade, a capoeira ela não é uma competição entre capoeiristas. E é a gente com a gente mesmo. E eu acho que sem os dois, eu acho que seria muito mais difícil para mim do que foi. Eu sou sonhadora, né? Embora eu seja muito objetiva para algumas coisas, eu gosto de sonhar. Eu acho que o que seria a vida sem graça? Seria muito sem graça se a gente não sonhasse. Eu sonho a capoeira para o futuro, uma capoeira com mais igualdade. Onde a gente chegue na roda e tenha o mesmo número de mestres e mestras. E isso não sou eu que estou dizendo, é o que a gente vê. Que a capoeira tenha mais acessibilidade. Seja mais acessível para quem mais precisa dela. Porque a capoeira, ela salva muitos, bota muitos em caminhos bons. Que a capoeira seja mais valorizada. Quando eu digo valorizada pelos nossos políticos. Porque tem capoeiristas que acham que a capoeira ela está à parte da política. Mas, infelizmente, dependemos de políticas públicas. A gente depende do valor de um projeto para fazer alguma coisa, mesmo que o nosso projeto seja totalmente voluntário, mas a gente depende do valor de colocar um projeto, ganhar um valor para comprar um banner, para comprar um instrumento. A capoeira, ela tem um custo e o custo dela não é baixo. E nós, professores, mestres, contramestres, a gente quer estar nos eventos, eu gosto muito de me reciclar, fazer cursos, estar sempre aprendendo. E isso tem um valor. Tem um valor e o valor não é baixo. E se nós mesmos não valorizar os outros capoeira, então como é que a gente pode esperar que os leigos nos valorizem?
como eu vejo a setorial da capoeira com uma mulher à frente do processo. Confesso que a gente, como mulher, a gente fica muito feliz. A princípio lá, no começo, eu achei que era um grande avanço. Sinceramente, eu achei que era um grande avanço. Sou meio suspeita para falar da Valéria, hoje em dia, que está à frente da setorial. Porque sempre me dei bem com a Valéria, acho que ela é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, está sempre tentando ajudar todos. Achei que ela se encaixava, tenho certeza que ela se encaixa muito bem no local onde ela está. Mas, infelizmente, não teve aceitação de todos, como eu achei que podia. Embora o processo seja totalmente democrático, eu vi uma recusa, eu vi uma discriminação, vamos dizer assim, porque é mulher, porque não é mestre. Então, eu acho que isso está à parte, ela está ali para cuidar dos interesses da capoeira. Todos nós temos o direito e o dever de estar ao lado dela. A gente vai crescer como setorial se nós apoiarmos o coordenador da setorial, independente se for mulher ou não. Mas eu acho que daqui a alguns anos esse será um marco. Ela abriu essa porta. As próximas, não estou dizendo que não vão passar dificuldade, mas já vai ser gradativamente. Espero que vão começando a reconhecer as mulheres. Momentos inesquecíveis para mim na capoeira. Foi no primeiro encontro da Oxóssi, quando eu peguei professora. Foi um evento bem grande. Então tinha mestres que a gente não imagina estarem perto de ti. Mestres chegar e conversar contigo. A gente idealiza muito os mestres. A gente acha que eles são seres intocáveis. Então, o primeiro encontro da Oxóssi foi muito marcante para mim. Eu conheci o mestre Kunta e ele veio, eu me lembro até hoje, que ele veio e conversou ali, sabe, com a gente. E foi uma coisa muito maravilhosa. Depois, nos 50 anos da Oxóssi, que foi um evento bem maior, que veio o mestre americano, que eu já conhecia da primeira vez que eu fui à Bahia, mestre Kunta, mestre índio estava presente. E foi um evento que veio o pessoal da Itália, veio o pessoal do Chile, do Uruguai. E tu vê a Oxóssi toda junta, no axé que estava. Eu acho que foi um dos momentos mais bonitos que eu vi, eu senti dentro da capoeira. Porque é meio inexplicável esse amor que a gente tem pelo grupo da gente. Todo grupo tem defeito. Podem dizerem que não. A grama do vizinho ela é mais verde, mas quando tu olha lá bem de pertinho, tem defeitos. Nós temos nossos defeitos. Mas quando a gente vê um encontro da Oxóssi com mais de 500 pessoas, todo mundo num axé só, eu acho que foi a coisa mais linda que eu já pude ver dentro da capoeira. Minha principal referência na capoeira sempre foi o mestre índio. Porque o mestre índio veio de uma família muito humilde, tendo quase nada de estudo, fala mais de uma língua, viaja para fora do Brasil e se vira sozinho. Ele fez da capoeira a sua vida, sua profissão, e a Oxóssi, o quão grande é, e ele consegue cuidar de cada um de onde ele está. Ele consegue lembrar de ligar
ou liga para um e manda saber do outro. Ele cuida de cada um como se fosse filho. Muitas vezes puxa as orelhas, outras elogia. E hoje em dia o mestre índio, ele é tão grande, a Oxóssi ela é tão grande, e tudo isso ele conseguiu fazer, bem dizer, sozinho. E quem conhece a história humilde e pobre que ele teve, depois, a minha referência de mulher na capoeira, para mim sempre foi a mestra Jo. Eu podia dizer várias outras mestras muito mais conhecidas Brasil afora, mas eu acho que a gente tem que valorizar aquele que está ali do lado. Quando o Mongo parou a capoeira e eu passei diretamente com o Bonito, eu comecei a frequentar mais a Oxóssi em si. Tipo, surgiu uma monitora na Oxóssi. E a gente sabe que isso é bem difícil. E ela veio do meu lado, pegou a minha mão e disse para mim: Iabá, tudo que tu precisar, tu conta comigo. Toda dúvida que tu tiver, eu estarei aqui. E isso é até hoje. É uma ligação que eu não consigo explicar. A gente sempre se deu muito bem, aprendo muito com ela, e toda vez que eu preciso dela, ela estando ou não no Brasil, ela dá um jeito de me orientar. Eu acho que a orientação, às vezes uma palavra de um mestre vale muito. Acho que, para mim, na minha opinião, as maiores dificuldades enfrentadas pelos capoeiristas de Canoas é a falta de recursos, sim. É a falta da valorização da capoeira, mas também a falta de união entre os capoeiristas. Porque só a união entre os capoeiristas nós mostraríamos a nossa força e a nossa quantidade. Porque a capoeira está presente em todos os bairros de Canoas. Cada vilinha que tu for em Canoas tem um capoeirista presente. Mas eu acho que a gente precisa mostrar isso para as autoridades, mostrar isso na política. A importância da presença feminina na capoeira, eu acho que é estar presente na roda, estar presente no treino. Não é estar no espaço de treino, não é estar presente no espaço de evento. A gente sabe que quando o evento é nosso, a gente não consegue estar tão presente ali na hora do curso, porque a gente tem outras coisas para organizar. E muitas vezes, quando o evento é masculino, quando o evento é de um homem, de um mestre, de um contramestre, tem uma mulher lá organizando. A grande maioria tem uma grande mulher por trás. Mas no meu caso, eu sou a pequena mulher. Só que, o que acontece? A mulher capoeira, ela tem que estar inserida no contexto. E muitas vezes a gente vê a roda está rolando e tem capoeirista sentado. Não é só a mulher que faz isso. Homens também fazem, mas a grande maioria são mulheres. Sentada tomando um chimarrão, ou lá conversando, ou... Gente, eu acho que a gente só vai conseguir, não digo acabar com o machismo, mas acostumarem com a nossa presença se a gente impor a nossa presença. E quando eu digo impor, não é chegar quebrando tudo. Tu tá lá para tocar um berimbau, para tocar um pandeiro, para jogar com uma criança, para jogar com o mestre, com o contramestre. Esse eu acho que é o papel do capoeirista numa roda de capoeira.
não digo nem de mulher, eu acho que é o papel de todos nós, é estar numa roda, num evento, para somar com o evento. Uma dica para quem está começando na capoeira hoje, pense bem, capoeira a gente faz pra gente mesmo. Tu tem que fazer a capoeira porque ela te faz bem, porque ela faz bem pro teu corpo, pra tua mente. Não porque o teu amigo faz, não porque tu viu o cara lá que dá mortal tribem e ele aprendeu na capoeira, ou porque a namoradinha ou o namorado faz. Todos esses outros motivos vão te fazer perder tempo. Porque mais adiante vai surgir pedras no teu caminho e tu vai acabar parando e de repente culpando a capoeira ou culpando o professor. A partir do momento que tu fizer a capoeira porque tu ama a capoeira e tu fizer por ti mesmo, pode surgir uma pedreira e tu vai dar um jeito de atravessar. Acho que a capoeira representa quase tudo. Capoeira para mim é família. Meus filhos hoje são adultos, mas fizeram capoeira por muito tempo, se criaram na capoeira. Meu filho não tem mais asma. Isso não é explicado, não foi explicado pelos médicos. Fala bem. É nosso passeio de domingo. Meu marido está em casa, vamos lá dar uma volta na rodinha lá do fulano. É o meu norte. Quando eu estou muito perdida, triste, não tem nada que eu volte pro plumo, que não seja eu botar meu fonezinho de ouvido, pegar minha escadinha de alumínio e ficar ali umas 2 horas treinando. Aquilo ali bota todos os meus pensamentos no lugar. Eu consigo ter mais força e não interessa qual é o problema. Muitas vezes não é a capoeira o problema, porque a capoeira não te traz problemas. O que te traz problemas são os capoeiristas. Então, eu sempre procuro me afastar dos capoeiristas problemas. Então, a capoeira, ela é tudo na minha vida. Eu não consigo me ver daqui a alguns anos parando a capoeira, porque eu sei que daqui a alguns anos eu terei que parar a capoeira. Como eu já tinha falado antes, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito antes de entrar para a capoeira. Eu costumo dizer para os meus alunos que só ficam os fortes. A capoeira, com o tempo, ela te apresenta algumas pedras no caminho. A capoeira te apresenta algumas dificuldades. E se tu não for forte, teu amor não for sincero o suficiente, tu vai acabar parando. E se você é mulher e quer começar capoeira, lembre sempre que o dia pode ter sido ruim, mas amanhã você vai tentar de novo e vai levantar a cabeça e vai continuar. Porque não vai ser fácil, nunca é fácil, e se torna melhor se for com amor. Se não for, você vai ficar no meio do caminho. Eu acho que é isso. Eu sou Oxóssi, eu sou. Onde tem roda eu vou. E ninguém vai me segurar. Lê, 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 oh. Desde o dia em que eu nasci, eu sou Oxóssi, por isso que eu tô aqui. Eu sou Oxóssi, não adianta criticar. Se é capoeira, entra pra roda e vai jogar. Sou Oxóssi, canto
Vou tomar uma água. Ai, pelo amor de Deus, vocês não comecem a rir, porque senão eu desabo rindo. Fica bem à vontade. Vai ter no final do vídeo. Vai ter mais o final do que o meio. Não, foi muito alfinetada, né? Como é que tu vê? Vamos lá. Já que tá na chuva, vamos se molhar. Como é que é a pergunta? Chegou algum momento que tu esqueceu das câmeras? Esqueci. Viu? Melhorou. Prometi? Não prometi? E vocês esqueceram das câmeras? Eu sei disso. Vou trocar de novo, né? Agora eu posso dizer que eu quase... Eu ainda tô gravando isso aí, eu vou botar no final. Ah, não. O Max estava contando aquele dia, lembra?